E a segunda parte da aulinha de hoje é esse aí. Bem, parecer que eu não fiz nada na última, não. Não andei no slide, né? Mas mostrei outras questões. Então, o princípio da reversibilidade leva esse nome gigante, mas ele é muito simples, né? É só para mostrar que o caminho que a luz percorre para ir é o mesmo que a luz percorre para voltar. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você conseguir, se através de um vidro, de um espelho, você está enxergando alguém, obviamente, se essa pessoa olhar para o mesmo espelho, ela vai te enxergar. É isso que significa reversibilidade. O caminho de ida é o mesmo caminho, opa, perdão, de volta, né? Tem um pouquinho a ver com esse princípio anterior aqui, né? O fato se os raios não fossem independentes, de certa forma, para você enxergar alguém e alguém te enxergar seria complicado, né? Porque um raio interferiria no outro. Isso não é verdade, certo? Esse é o segundo princípio. O terceiro, que tem algumas aplicações e uma delas eu já vi, né? Todos nós já vimos, né? Que é o eclipse. O eclipse é um exemplo de propagação retilínea da luz, que eu já venho observando isso desde o primeiro princípio. Propagação retilínea, até antes dele, propagação da luz aqui, ó, em todas as demonstrações aqui, foram retilíneas. Né? Aqui porque está concentrando, mas é retilínea. Aqui está separando, mas é retilínea. Aqui nem se fala paralelo, retilínea. Em todas as situações, as propagações da luz são retilíneas. Tiveram desvios, absorções do corpo ou não, ou total reflexo, mas o tempo todo a luz ficou propagando em linha reta, né? Propagação retilínea. O exemplo que ele fez aqui foi colocar um orifício, né? Onde se a luz não percorresse, não propagasse em linha reta, não chegaria até ele aqui. Ele fez um exemplo bem simples, tá? O exemplo que eu dei aí, né, até melhor do que esse slide aqui, foi o exemplo do eclipse, né? Expliquei lá o que é. Quem não está enxergando o eclipse está do lado de cá. Quem está aqui na frente, ó, de frente aqui, quem está nessa região clara aqui, ó, Brasil aqui, ó, está enxergando o eclipse sem efeito dele, consegue observar o eclipse sem estar sofrendo o efeito dele. Como, por exemplo, o eclipse parcial, essa região que nós estamos aqui, ó. E aqui é o eclipse total. Essa imagem não ficou beleza, não, mas eu já tinha mostrado imagens melhores. Aqui, quem tiver aqui na América Central, aqui dependendo do lugar, vai receber, vai anoitecer lá, né? Vai eclipse total. Beleza? Foi um exemplo. Outro exemplo é o que a gente usa da caixa escura, tá? E a caixa escura, eu vou até dar um exemplo melhor, né? A caixa escura é o seguinte, a caixa é muito simples, é feito um orifício aqui na frente, põe uma fonte luminosa e o objetivo é fazer uma coisa bem grosseira, como antigamente era o princípio do retrato, né? Para tirar uma foto, né? Hoje isso é tudo feito digitalmente, né? Mas a luz entra por um orifício da câmera lá, né? E antes, né, ela sensibilizava um filme aqui atrás, né? Tinha um filme aqui que era sensível onde quando você manda revelar a foto, né? De certa forma é isso que ele está fazendo, ele está sensibilizando um filme para conseguir gerar uma imagem ali em cima, né? E aqui é o princípio da propagação retilínea da luz. Eu vou explicar isso aqui, só que antes eu quero mostrar a caixa escura, tá? Mostrar a caixa escura aqui. Vou mostrar para vocês aqui a caixa escura feita pelo Manual do Mundo, para variar, né? Aí eu tirei o som, porque no som não vai aparecer mesmo. Se aparecer para vocês vai ser bem ruinzinho. Então é muito simples a caixa que ele fez. Vou mostrar aqui. Ele pegou uma caixa grande, né? Esse aqui é um filme, que é um papel vegetal que ele coloca no interior da caixa, tá? Deixa eu ver se ele não explica como é que ele fez os detalhes da caixa, não. Aqui, ó.
Então ele fez a caixa aqui. Na frente dele é uma tela branca para projeção da imagem. E atrás dele aqui, ó, tem um orifício. Olha lá, que está até apontando para ele. Tem um orifíciozinho que é onde a luz vai entrar. A luz vai entrar por esse orifício e vai formar a imagem aqui na frente. É exatamente isso que ele está falando agora, certo? E ele fez isso na prática, ele foi numa praça para fazer isso. Essa borda que ele colocou aí em volta desse pano foi só para vedar melhor. Aqui ele está até explicando um pouquinho o que vai acontecer aqui, ó. A luz que sai do violão, por exemplo, passa pelo orifício, tá? Aí deixa eu mostrar uma coisa rapidinho. Tá provando que a luz propaga em linha reta pelo seguinte: a luz que vier reta vai bater aqui e vai voltar, ó. Não vai entrar na caixa para formar a imagem. Só o que tem uma certa inclinação, ó, que vai conseguir entrar. Então a informação da parte de baixo do violão, ela está sendo projetada aqui em cima, ó. E a informação daqui de cima está sendo projetada aqui embaixo. Olha o braço do violão aqui, ó. Então a imagem que você está vendo aqui, tá? Ela está de cabeça para baixo. Ela sempre vai estar de cabeça para baixo. Por quê? Eu não consigo formar a imagem. A parte de baixo do violão não consegue mandar informação para a parte de baixo do papel. O mesmo acontece na parte de cima. A parte de cima não consegue porque o orifício está aqui embaixo. Então só a luz que vem inclinada que consegue entrar. Aí o que acontece? Acaba invertendo a imagem. Foi o que ele mostrou aí. Tá? E ele fez isso na prática. Ele fez isso nessa praça. Então ele via as pessoas. Ficou muito legal o que ele fez. Quer ver? Que ele parou no meio da praça lá, as pessoas ficavam passando e toda a imagem, todas as imagens ele via de cabeça para baixo, né? O legal foi que ele fez isso, quer ver? É que eu pulei essa parte. Né? Ninguém deve ter estranhado, né? Ele pegou, parou no meio da praça, São Paulo, pela bandeirinha ali, e ficou ali, ó. Né? Ninguém vai achar que é uma atitude estranha, né? E ele ficou ali, observando as imagens, certo? Então vocês viram por que, que a imagem, na verdade, ela, por que, que ela inverte, né? Então eu enxergo a imagem lá dentro um pouquinho menor, né? E invertida, tá? Invertida, de cabeça para baixo, tá certo? É... Ô, Carlos, Fala, amigão. eu tô imaginando passar uma criança e chutando, e chutar a caixa de papelão com ele lá. Parece que tá no instinto da pessoa, né? Passar e chutar a caixa, né? Mas o objetivo aí eu faço uma analogia, tá? Com a visão, tá? Como assim? Eu faço analogia com a visão, né? Aí tem, lógico, tem uma estrutura aqui toda, né, toda complexa aqui, né, que é o globo ocular. Eu vou explicar isso num outro momento, e tal, mas explicando grosseiramente, né, eu tenho um globo ocular aqui. Ele é todo preenchido internamente com um fluido, né, um líquido, né, que a gente chama de humor vítreo. Tem a pupila aqui, ó, que é um orifício que controla a quantidade de luz que entra, né, que entra no olho aqui. Né, isso que eu falei que o óculos escuro escurece a região, a pupila dilata. Então, se o óculos não filtrar, vai entrar mais luz dentro dos olhos, o que não é interessante. A córnea, que é a parte que dá a cor, né, geralmente, essa estrutura aqui, ó, que ele chama de corpo ciliar, é uma musculatura, tá? Tá vendo que é esse ligamento aqui? Tem a musculatura e tem essa parte que liga a musculatura. Então, tem o cristalino, que é como se fosse uma lente no nosso olho, e tem uma estrutura aqui, ó. E essa estrutura aqui, ó, gente, em volta, ela puxa o cristalino, fazendo ele ficar mais fino, ou relaxa ele, fazendo ele ficar mais grosso. Para quê? Eu vou explicar isso depois com mais detalhe, que é para a luz concentrar no fundo do olho, tá? Então, assim, de forma grosseira, né? O olho é mais ou menos isso daí. Então, a imagem que chega aqui pra gente no fundo do olho
é de cabeça para baixo, pensando naquele princípio da caixa. Né? Todo objeto que a gente enxerga aqui, a pupila, que é um orifíciozinho bem pequeno, faz esse papel de inverter a imagem, certo? Aí essa inversão joga a imagem no fundo do olho de cabeça para baixo. Aqui é uma pessoa com hipermetropia, tá, gente? Vou pegar aqui miopia, que é o mais comum. Opa, perdi minha miopia. Tá com defeito essa miopia, cara. Próximo. Miopia, perdão. Vou pegar a miopia, que é o mais comum. A imagem que vai ser formada no globo ocular, ela é de cabeça para baixo, tá? Aqui eu tô vendo assim todo borrado porque o cristalino, que é isso aqui, ó, que concentra a luz, ó, por isso que eu falei que parece uma lupa, né? Funciona como se fosse uma lupa. Esse cristalino aqui, ó, que nós vimos lá no globo ocular, né? Aqui, ó, o cristalino, ele funciona como se fosse uma lupa, ele concentra. Só que quando ele concentra a imagem um pouco antes do fundo do olho, a pessoa tem miopia. Quando ele concentra isso depois, a pessoa tem hipermetropia ou presbiopia, que é o que eu tenho, que é vista cansada, já passei dos 40. Então, tem esses dois defeitos da visão, tá? O que forma um pouco antes, né, que é miopia, o que forma um pouco depois, que é a hipermetropia ou presbiopia, presbiopia é vista cansada, tá? Ou então, meio que parecendo os dois, né? Só que aí muda o plano um pouco, distorce um pouco aqui a imagem quando você tem astigmatismo. Mas a física quase não estuda astigmatismo. Eu uso uma lente, não, deixa eu ir na hipermetropia que é mais fácil. Eu uso uma lente parecida, olha só, parecida com cristalino. Já que o meu cristalino não consegue colocar a imagem no lugar certo, eu uso uma lente parecida com ele. Aí dependendo do grau, vai trazendo a imagem, observe aqui a imagem, ó, vai trazendo a imagem para o lado certo. Eu não podia ficar com muita propaganda. Aí vai trazendo a imagem para o lugar correto. Aí você observa aqui na frente como que ficou nítido, ó. Tava ruim, aí vai melhorando à medida que eu vou projetando a imagem no lugar certo, que é o fundo do globo ocular, próximo a esse nervo óptico aqui, ó, que leva informação para o cérebro. Então, essa informação que ele leva para o cérebro, ela está de cabeça para baixo, como eu mostrei lá na caixa escura, né? Na que a gente chama de caixa escura, beleza? Então, opa, cadê meu olho? Cadê meu olho? Perdi meu olho. Aí a imagem fica de cabeça para baixo, tá? Não vou entrar no mérito aqui dos defeitos da visão, que é hipermetropia e miopia, não. Mas a imagem é formada de cabeça para baixo. Aí essa imagem é levada para o cérebro e lá no cérebro que a gente vai processar isso aqui, né? Lógico que a gente não vê as coisas. É raro, né? Nossa, tem décadas que passou essa reportagem no Fantástico de um camarada que a imagem formava perfeitinho aqui, tal, de cabeça para baixo como deveria, vai para o cérebro, só que chegava no cérebro ela não invertia, continuava assim. Aí você pode falar, não, mas que estranho, né? Estranho para você que conhece o mundo sem ser invertido, né? Mas a imagem chega no fundo do seu olho invertido, e se o seu cérebro não invertê-la de novo, você vai enxergar tudo de cabeça para baixo. Então, se você for parar para pensar, de certa forma, filosoficamente, quem que enxerga é o cérebro. Quem te dá noção de profundidade, de distância e tudo mais é o cérebro. Então, isso aqui, ó, é uma estrutura, né, que proporciona a projeção correta da imagem aqui no fundo. Lógico que quando você tem hipermetropia, né, ou miopia, essa imagem não está projetando no lugar certo. Aí você precisa usar algum recurso, que é a lente, para projetar essa imagem no lugar certo. Projetou no lugar certo, por isso que ele não fala, não é doença, não pode chamar isso de doença, é um defeito da visão. Se você projetar a imagem no lugar certo, o seu olho vai conseguir captar essa imagem e levar ela perfeitinha para o cérebro. Se fosse uma doença, uma lente não resolvia o problema. Né? Então não é uma doença, é um defeito
que você corrige usando uma lente, certo? E joga a imagem lá. Então essa noção de profundidade, né, essa percepção que a gente tem, ela vem do cérebro, né? Vocês podem reparar, né, curiosamente, que, por exemplo, você quer ver criança entrar, né, algumas entrarem em divergência, é você pegar quantidade de refrigerante, de suco, de alguma coisa, com copos de alturas e diâmetros diferentes. Dependendo da idade da criança, ela associa, né, a quantidade de líquido que tem dentro do copo, ou olhando só a altura, achando erroneamente, né, que a altura, aquele que é mais alto, talvez tenha mais líquido, ou então aquele que é mais largo, talvez tenha mais líquido. Ele não tem essa noção que hoje nós temos, que, né, que hoje vocês, né, a idade, né, vai somando, que é a noção de volume. Não, mas não tem problema o copo ser mais largo, né? Mas ele é mais largo, compensa com a altura, tem a mesma quantidade de água. Então, essa noção de volume você adquire com o tempo. A princípio, né, dependendo da sua idade, criança mesmo, ela só associa a uma dimensão. Né? Então, se você coloca, o copo pode ser fino, você põe mais alto, ele deduz, oh, estou na vantagem, tem mais líquido aqui, tem mais suco, tem mais refrigerante. Entendeu? Então, ele associa a uma dimensão só. E você leva um tempo para ter essa habilidade, concorda? Outra coisa, né? É questão, né, sua mãe, acho que eu já comentei, se sua mãe pede pra você buscar alguma coisa, né? Toda mãe é assim, né? Pede pra você buscar alguma coisa e você não acha, né? Então geralmente ela fala de forma muito delicada, sua mãe eu responsável, né? Fala assim que é melhor, sei lá, e achar, porque se ela for lá e achar, ela vai esfregar na sua cara. Né? Parece que quase toda mãe fala isso, né? Eu vou te mostrar, vou lá, vou pegar e vou. Então até mesmo o tipo de objeto, você está acostumado a ver determinado objeto, você pode reparar que quando você compra um acessório, uma roupa, ou o seu pai troca de carro, você começa a reparar aquele carro, você não reparava antes. Né? Um acessório que você compra, uma bolsa, um óculos, não sei o que você compra, você passa a reparar que várias pessoas têm aquele objeto. Então fica parecendo, será possível que eu fui o último a comprar isso aqui? Porque você já passa a reparar que outras pessoas também têm. Seus pais resolveram construir ou reformar. Aí você já começa a reparar que tem um tanto de gente que está reformando. Porque quando você está andando para ir em tal lugar, você já começa a reparar isso. Então a gente fala que até mesmo o que é de seu interesse, você repara muito mais. Né? Bem mais, você repara bem mais. O que é do seu convívio, do seu interesse, você percebe melhor. Então é como se isso. Ah, você não enxerga. Eu mando você pegar tal coisa, você não enxerga. Eu não enxergo, às vezes, aquilo com facilidade porque faz parte do seu costume, não do meu. Né? Então até isso influencia no princípio da visão. Certinho? Então vamos lá. Essa é uma das aplicações mais importantes aí. É o eclipse, tá? É o único princípio, dos três princípios, é um do que tem aplicação imediata aí, tá? Os outros eu vou demorar um pouquinho mais para ver. Então tá aí, caixa escura, tá? É um exemplo. Beleza? E tem outras aplicações também. Deixa eu só resolver um exercíciozinho aqui que sumiu, mas eu vou achar. Um exercíciozinho aqui. Cadê o exercício? Vai aparecer aqui agora. Que é sobre essa aplicação aí, tá? Pá, deixa eu pular para cá. Deixa eu ir direto para ele que é mais imediata. Bem, deixa eu pegar esse aqui, ó. Posso resolver os dois exercícios. Eu tenho dois exemplos aqui. Esse aqui fala sobre. Vamos resolver ele rapidinho aqui. Olha só, imagem focada de uma árvore. Aí vai eu com as minhas habilidades aqui. Aí você tem uma árvore aqui, né? Isso aqui ainda não é árvore. Pode ser. Você tem uma árvorezinha aqui e tal, bonitinha e tal.
todas as habilidades. Esse professor de física aqui. Mas tem uma árvore toda bonitinha lá. Certo? Beleza. É, uma câmera escura dista 50 milímetros do orifício e tem uma altura de 20 centímetros. A árvore está a uma distância de 15 metros do orifício. Qual que é a altura da árvore? Bem, grosseiramente aqui, tá difícil só de desenhar. Ele tirou uma foto, tá? Então é como se você estivesse usando uma câmera. E aí ele tirou uma foto, veio luz dessa árvorezinha aí, né? Veio luz dessa árvore, nossa senhora, difícil, que passou pelo orifício, né? Tem que colocar a câmera bem longe. Então, tem uma câmerazinha aqui bem longe, tentando tirar foto, bem antiga a câmera, inclusive, tá, gente? Não é esse celular moderno do Cezão. Aí, essa imagem vai ser formada aqui, ó. A imagem do que? Da árvore. Então, vai sair luz aqui de baixo, né, da parte de cima da árvore, vai formar a imagem lá. E vai sair luz daqui de baixo e vai formar a imagem lá. Por isso que a árvore vai ser. A imagem da. Ó, até que saiu. A imagem que vai ser formada aqui, ó, da árvore, né? Difícil vai ser desenhar ali. Da árvore é o quê? Tá vindo informação do pé da árvore lá para cima. E tá vindo aqui, ó. Opa. E tá vindo informação aqui, ó, da parte de cima da árvore aqui, que é as folhinhas. Então sua árvore tá uma imagenzinha, né? Tem que ter fé, gente. Vamos estragar a amizade, não. Tem uma imagem aqui que foi formada, uma imagem, que foi a imagem da árvore, e aqui está o objeto, né? E lá a imagem, certo? Então basicamente foi isso aqui, ó, que ele fez. Tentou tirar a foto ali, a luz saiu do objeto, passou pelo orifíciozinho ali e formou a imagem pequenininha lá dentro. Aí agora já ficou mais fácil de entender que a imagem focada da árvore numa câmara escura dista 50 centímetros do orifício. Então quer dizer que existe uma distância aqui do orifício, o orifício está aqui, ó. Então essa distância aqui, ó, é de 50 milímetros. Ok? Beleza. E tem uma altura de 20 milímetros. A altura da imagem que está aqui dentro. Nossa, está até difícil de. Aqui, ó. Está aqui, ó. A altura da imagem é uma altura, tá? De 20 centímetros. Beleza? Então tem 20 centímetros de altura aqui, ó. 20 milímetros, né? Perdão. Tá? Eu vou desenhar melhor aqui o que me interessa. A árvore está a que distância? Bem, do orifício, a árvore está a 15 metros. Certo? Ele quer saber qual que é a altura da árvore. Qual seria a altura dessa árvore aí? Entenderam a pergunta? Então ele quer saber a altura da árvore, do objeto, a altura real. Falou que a altura da imagem dentro da câmera é 20 milímetros. A distância dela até o orifício é de 50 milímetros. A distância do orifício, né, até a árvore é de 15 metros. Eu quero saber a altura. Ô, gente, isso aqui é semelhança de triângulo. Tem um triângulozinho pequenininho aqui, que eu sei algumas dimensões dele. Eu sei o fundo, que é 20 milímetros. Eu sei a altura, que são 50 milímetros. E o outro triângulo aqui, ó, às vezes não vai ficar do mesmo tamanho, tá? E o outro triângulo que formou do lado de cá, ó, nessa região aqui, ó, eu também tenho algumas dimensões dele. A altura eu não tenho, mas eu tenho essa distância aqui, ó, que é de 15 metros. Então eu vou usar. Mas, Oi, pode falar. mas essa distância aí, ela não pode ser considerada a altura do triângulo? Sim, seria a altura do triângulo grandão. Hum, Então tem a altura do triângulo grandão, a altura do pequenininho.
do triângulo, né? A base, vamos pensar assim, né? Aqui seria a base do pequenininho. E a base do grandão eu não tenho, Tá certo. que é a altura que Ok. ele está me perguntando. Aí eu vou fazer semelhança triângulo, né? Ou eu começo do grandão ou eu começo do pequenininho. Vou começar do grandão. A altura do grandão é proporcional à altura do pequeno, 20 milímetros. É, Beleza? Milímetros, ficou estranho aí. Milímetros. Beleza? Peguei a altura do grandão e dividi pela altura do pequenininho. Agora eu vou pegar a base, né? A base do grandão e dividir pela base do pequenininho. Agora eu vou pegar a altura do triângulo grandão, já que eu comecei por ele, eu termino com ele, que é 15 metros, e vou dividir pela altura do pequenininho, que é 50 50 milímetros. milímetros. Ah, pode misturar as unidades? Bem, se eu fiz metro dividido por milímetro, aqui eu vou achar metro dividido por milímetro, né? Então, quanto que vai dar essa altura aí? 20 vezes 15 dividido por 50, né? Simplificando aí vai ficar 30 dividido por 5, que vai dar 6 metros. Observe que as unidades do grandão é metro e do pequeno é milímetro. Posso usar? Bem, posso, porque esse triângulo é independente desse. Então esse aqui, as informações deles vão ficar todas em metro e o outro todo em milímetro. Agora, se a altura desse aqui tivesse em milímetro e a base tivesse em metro, por exemplo, eu teria que mudar, né? Mas as informações de um triângulo eu posso usar, né, em metro e do outro em milímetros, por exemplo. Então eu achei aqui a distância, a altura da árvore, 6 metros. Essa ideia eu posso usar até o seguinte, gente, eu posso pegar uma régua, né, chegar na frente de um prédio, pegar uma réguazinha ali de 30 centímetros e medir a sombra da régua, né? Por exemplo, uma réguazinha ali. Aí eu vou lá e meço a altura da casa, a sombra da casa, quer dizer, ou do poste que eu quero medir. Então, se eu medir a altura não, eu estou querendo descobrir a altura de um prédio, por exemplo. Eu vou ter que medir a sombra dele, né? A altura da régua eu sei e a sombra da régua. Então tem a sombra da régua, tem a sombra do prédio que eu quero medir, eu tenho a altura da régua, aí eu descubro a altura do prédio. Isso é muito usado para isso. Por quê? Porque a luz, quando a luz incide aqui, ó, na casa, na casa, no prédio, no que você estiver analisando, ela vem aqui, ó, e forma um triângulo, ó. A luz forma um triângulo aqui, ó. Então, você vai estar comparando esse triângulo pequenininho que formou com a régua com o grandão que formou com o prédio, com a casa, o que for. Aí você descobre a altura da casa se você souber a distância aqui, ó, a sombra da casa ou do prédio e a sombra da régua. Então é até fácil, né? Descobrir a altura de alguma coisa. Concorda comigo? Até fácil descobrir a altura, né? Se você tiver uma réguazinha na mão ali de 15, 30 centímetros, você olha, você sabe a altura da régua, lógico. Você olhou a sombra da régua, você vai lá e mede a sombra da casa, você vai saber a altura dela, né? Então, esse aqui é um exercício. Isso aqui é a conta mais difícil que eu vou fazer nesse assunto aí, nesse capítulo todo, tá? Não é nenhuma. Tem fórmula? Não, não tem fórmula, né? Tem um teorema de Tales aqui, uma semelhança de triângulo aqui, né? Só isso, beleza? Um outro exemplo que eu vou deixar para vocês aí, ó, é esse aqui, ó. Um edifício iluminado pelos raios solares, foi a ideia que eu passei, tá vendo? Projeta uma sombra de comprimento 72. Simultaneamente, uma vara vertical de 2,5 metros de altura, colocada ao lado do prédio, projeta uma sombra de 3 metros. Qual que é a altura do edifício, galera? E aí, vamos resolver aí? Qual é a altura do edifício? O que vocês me falam? Quanto que é? Valendo 30 pontos. Exagerei, né? Exagerei.
Até meu filho de 7 anos que falou assim, você exagerou. Então, se você imaginar que aqui tem o chão, aqui tem seu prédio, o edifício lá, beleza? Beleza? O povo fazendo panelada aqui. A luz incidindo no sol aqui bonitinho e tal, indo embora. A luz do sol, né? Descendo aqui a propriedade do sol, da luz do sol, né? Os raios são paralelos, então já formou um triângulo grandão aqui. Aí você vai lá e fala assim, ah, tem uma haste aqui, ó, bem aqui, ó, uma haste que tá pegando esse sol, que ela tem 2,5 metros. E ela tá projetando uma sombra de 3 metros, cara. 3 metros. Não, calma aí, quem que tá projetando a sombra? 2,5 colocado. Ah, tá. Um edifício iluminado pelos raios solares projeta uma sombra de 72. Então a sombra do edifício, não precisa ser tudo isso não, mas a sombra do edifício não precisa ser tudo no mesmo plano não. É de 72 metros. A vara de 3 metros a sombra. A altura dela, 2,5. Quer saber qual que é a altura do prédio. E aí, galera? Quanto que deu aí? Então vamos conferir, né? Bem, você merece Sim. triângulo. Você começa de onde você quiser. Começa do grandão lá, a altura do prédio. Tá todo mundo em metro? Tá todo mundo em metro, facilitou nossa vida. A altura da vara, que é 2,5. É a altura de um sobre a altura do outro. É sombra. Sombra, já comecei pelo grandão, termino pelo grandão. Sombra do prédio sobre a sombra da vara. Então, resolvendo isso aí, quanto que vai dar? A altura. Aqui ficou 2,5. Aqui ficou 24. Que 24, cara? Né? 24 mesmo. Vezes 2,5 vai dar 48 mais não sei, mais 24. Então vai ficar quanto? 48 mais 20, vai dar 60 metros. Muito bem, amigão. Então tá aí, 60 metros é a altura do cara, né? 60 metros, em torno de 3 metros cada, 20 andares aí. Aproximadamente, grosseiramente, cada andar em média de 3 metros, né? Então tem uns 20 andares aí. Tranquilos? Beleza? Todo mundo feliz? Todo mundo tranquilo? Sorridente? Sim. Falta 2 minutos, viu? Uai, minhas contas aqui falta isso tudo não? Falta isso não, né? Carlos, Eu vou encerrar essa aula com essa dúvidazinha então, beleza? Então, essa velocidade, que é resolver esse exercício 4, onde o objetivo é calcular alcance e tempo. O tempo e depois o alcance, né? A velocidade inicial que ele forneceu aqui, como está saindo horizontalmente, você sai sem velocidade vertical, porque você já está saindo do ponto mais alto. Então, na verdade, você sai daqui com velocidade o quê? Horizontal, ou x, né? Então, na hora de calcular o alcance, que é a distância sobre tempo, ou seja, né, Vx é alcance, no lugar dessa distância você põe o A, né? Para calcular isso aqui, a velocidade eu já tenho, falta o tempo. Como que eu faço para descobrir o tempo? Bem, o tempo é sempre vertical, gente. É muito difícil eles me darem informações suficientes para calcular tempo usando horizontal. Horizontal só serve para isso aqui, ó. Tá? Só serve para isso. Então, vertical não. Vertical serve para muita coisa. Você vê que a maioria das fórmulas são verticais. Então, ele começou no vertical com velocidade inicial 0, velocidade final não sei,
né? Mas vamos olhar assim, a altura ele forneceu, então vamos tentar ir no que ele me forneceu. Velocidade inicial, já posso falar que é zero, mais porque está caindo, é acelerado. A aceleração da gravidade é 10, tá? Teve gente, inclusive, que falou: ah, meu valor eu resolvi de duas maneiras e deu diferente, Carlos, e tal. Gente, tava certíssimo o exercício. Porque teve gente que usou 9,8, tá? Então, se você usasse 10, você teria coincidido as respostas e teria chegado a um valor menos quebrado, né? O fato de você ter usado 9,8 só te deu um pouco mais de trabalho. Não tô lembrado quem foi, tá, gente? Mas não errou absolutamente nada lá. Vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Daqui que eu vou tirar o tempo, porque a altura eu tenho, que é 8. Esse termo sumiu. O g é 10. Tempo ao quadrado sobre 2. Então aqui, simplificando, vai ficar 5. Então aqui vai ficar 8, que é igual a 5t ao quadrado. Né? Ou pulando aqui, eu tenho que o t ao quadrado vai ficar 8 dividido por 5. Então vai ficar raiz quadrada de 1,6, né? Vai dar um número bem quebrado aí, né? Vai dar um número aproximadamente, podia ter dado 0,16, né? Ou 16, mas vai dar um número bem quebrado, 1,6. Raiz quadrada vai dar um ponto arredondando, 1,26, não pode ser, 1,26 segundos. Esse é o tempo? Esse é o tempo. Como ele não subiu para depois descer, esse é o tempo total também. Né? Esse é o tempo total também. Né? Que senão você poderia fazer mais. Né? Poderia questionar. Então aqui estava faltando o quê? Velocidade você já tinha, que era 15. Alcance é o que está pedindo para calcular. Tempo, 1,26. Então o alcance aí seria 1,26. 1,26 que multiplica 15. Vai dar aproximadamente 18, 19. Vamos colocar aqui. Dá 18,9, 19. Esse seria o alcance. Beleza? Tranquilo, Davi? Beleza, beleza. É que eu, na hora de calcular o tempo, eu fiz uma. Eu troquei a fórmula e deu. Aí tava dando um tempo muito baixo. Ah, tá. Bom, fechou então. Então tá aí. Beleza? Ô, galera, então eu agradeço a todos vocês. A gente encerra com essa duvidazinha aí, né?